E imaginem só, ser rei, mas ver o vosso reino prestes a desaparecer, a ser completamente apagado do mapa. Bem, isto não é ficção não, é a história bem real de Alfredo, o Grande. E esta era a grande questão que atormentava Alfredo, sabem? Como é que se salva um país que já está praticamente perdido? Não se tratava apenas de ganhar uma batalha, era preciso quase um milagre. Ok, para percebermos bem a confusão toda, temos de recuar no tempo, até ao século IX. E acreditem, naquela altura, ser anglo-saxão em Inglaterra era sinónimo de viver com um medo constante. Então estamos em 871. De repente, o irmão de Alfredo morre e ele, pumba, é atirado para o trono. Mas que trono, afinal? Quase todos os outros reinos saxões já tinham caído. Só sobrava o dele, o Essex, o último, o único foco de resistência. E a ameaça, quem eram eles? Eram o chamado Grande Exército Pagão. E atenção, esqueçam lá aquela ideia de uns vikings a fazer ataques rápidos e a fugir. Não, não. Isto era um exército a sério, gigante, super organizado e com um único objetivo: conquistar tudo. E a verdade é que até ali estava a correr-lhes muito bem. E quando pensávamos que a situação não podia piorar, pois podia, e piorou, e muito. Foi aqui que Alfredo, e com ele todo o reino, chegou mesmo ao fundo do poço. Então, pensem nisto. O que é que um rei faz quando está completamente encurralado, com o exército inimigo a dominar praticamente o país inteiro? Desiste? Foge? Chega o inverno de 878 e o líder viking, um tal de Guthrum, lança um ataque de surpresa mesmo à residência real. Alfredo mal tem tempo de reagir. Consegue escapar por um triz, com um grupo minúsculo, e é forçado a esconder-se, imaginem, nos pântanos de Athelney. Num piscar de olhos passou de rei a fugitivo. Mas é nestes momentos que se vê um verdadeiro líder, não é? Escondido ali no meio dos pântanos, Alfredo não estava só a tentar sobreviver. Nada disso. Ele estava a planear. Durante 4 longos meses, organizou uma espécie de guerra de guerrilha, ataques rápidos e inesperados que mantinham os vikings em alerta, e ao mesmo tempo, muito em segredo, ia juntando um novo exército. Um soldado de cada vez. E toda esta preparação, feita em segredo, nas sombras, levou, claro, ao confronto final. A batalha que ia decidir, de uma vez por todas, o futuro de Inglaterra. Maio de 878, Batalha de Edington, os dois exércitos finalmente frente a frente. Os vikings, como sempre, atacaram com toda a sua fúria, mas os saxões tinham uma arma secreta, uma tática incrível, a parede de escudos. É mesmo o que parece, uma muralha humana, feita de escudos, quase impenetrável. Durante horas a fio, aguentaram firmes os ataques vikings. E no fim, foi a disciplina, a resistência saxónica que quebrou o ataque inimigo e os pôs em fuga. E é aqui que Alfredo mostra porque é que lhe chamaram o Grande. Podia ter executado o líder inimigo, certo, era o que se esperava. Mas não. Fez algo muito, mas muito mais inteligente. Propôs um acordo, o Tratado do Edmure. As condições eram surpreendentes. Primeiro, Guthrum e os seus chefes tinham de se converter ao cristianismo. Segundo, o exército viking tinha de sair do Essex para não mais voltar. E para fechar o negócio, o próprio Alfredo foi o padrinho de batismo do seu maior inimigo. Digam lá se não foi uma jogada de gênio. Mas Alfredo era um estratega. Ele sabia perfeitamente que ganhar uma batalha não chegava. A paz não ia durar se ele não fizesse nada. Para evitar futuros ataques, era preciso um plano a longo prazo. Uma defesa permanente. E a solução que ele encontrou foi, bem, super pragmática. Em vez de continuar uma guerra sem fim para tentar expulsar todos os vikings do país, ele fez algo diferente. Dividiu a ilha. A parte norte e leste, onde já viviam imensos dinamarqueses, passou a ser o Danelaw. O que é que isto quer dizer? Basicamente era uma zona onde as leis e os costumes vikings eram, ok, aceites. A coisa ficou assim bem dividida. De um lado, as terras saxónicas, governadas por Alfredo e com as suas leis, do outro, o Danelaw, com o Guthrum a mandar e com as leis dinamarquesas. Foi criada uma fronteira, uma linha no mapa, para que os dois povos pudessem viver lado a lado, em paz, ou pelo menos com menos conflitos. Mas claro, para defender a sua parte do bolo, Alfredo precisava de um sistema de defesa, e o plano dele girava todo à volta de um número. 33. 33, o quê? 33 Burhs. O que é isto? Era uma rede de cidades fortificadas, autênticas fortalezas. E a ideia por trás disto foi, sem exagero, genial.
Elas foram construídas de forma tão inteligente, tão bem distribuídas, que qualquer pessoa em Wessex estava a menos de um dia de caminhada de um sítio seguro. Com isto, os ataques rápidos dos vikings, o grande trunfo deles, de repente deixaram de funcionar. Mas a visão de Alfredo ia muito para além de muros e soldados. Ele não queria só defender. Queria construir uma sociedade forte, culta. Então, o que é que ele fez? Criou a primeira Marinha de Inglaterra para lhes fazer frente no mar. Pegou nas leis antigas, todas dispersas, e unificou-as num código legal para toda a gente. E mais, ele percebeu que as guerras tinham deixado as pessoas, sem acesso à educação. Por isso lançou um programa enorme para traduzir livros importantes para inglês e fundou escolas. Ele não estava só a gerir o dia-a-dia, estava a construir os alicerces de uma nação. E então, o resultado de tudo isto? Qual foi o legado que ele deixou? Bem, o impacto foi tão profundo, tão duradouro, que Alfredo é o único, repito, o único monarca em toda a história de Inglaterra que tem o cognome O Grande. E podem ter a certeza que um título destes não se dá a qualquer um. E a razão é esta. Alfredo fez muito mais do que apenas salvar o seu reino de desaparecer do mapa. Com as suas reformas militares, com as novas leis, com o foco na educação, ele criou o projeto, a planta, para o que mais tarde viria a ser a Inglaterra que hoje conhecemos. E a história de Alfredo deixa-nos com uma pergunta para pensar, não é? O que é mais importante num grande líder? É a força bruta, a capacidade de vencer uma batalha, ou é a estratégia, a visão para construir um futuro que dure muito para além da sua própria vida? Se calhar, a história dele mostra-nos que a verdadeira grandeza está precisamente em saber combinar as duas coisas.